Vamos lá, queridos. Eclesiastes capítulo 7, o verso 8 diz assim: o fim das coisas é melhor que o início. Vou ler só até aqui. Vou repetir. O fim das coisas é melhor do que o início. Quantas coisas, né? Começam bem e terminam mal. Mas quantas coisas começam mal e terminam bem? As desilusões, o fracasso, a tristeza são situações que surgem ao longo da nossa caminhada, né? Em nossos dias, a maioria das vezes, essas coisas nos impulsionam a parar, nos impulsionam a desistir. A dificuldade na caminhada, né? Quando a gente encontra aí no nosso caminho algumas pedras, né? Que nos fazem voltar atrás, retroceder, parar. Mas Deus sempre, Ele intervém através, ou melhor, a favor dos seus, para que a gente possa continuar. Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo da jornada. O Espírito Santo é aquele que fica dando ânimo, dizendo: vai, você consegue, continua, falta pouco, não desista. Então o Espírito Santo nos impulsiona na jornada. E o que marca a nossa caminhada é o início ou o final? Você conhece alguém que ficou famoso, né, pelo seu nascimento? Geralmente a nossa vida vai ganhando forma à medida que nós vivemos. E os últimos momentos são aqueles que marcam a nossa vida, os últimos momentos da nossa vida. E aí uma pergunta para nós: o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide, lá no cemitério? Como descreveria, né, a sua história? O que você gostaria, né, que estivesse lá? Uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, uma pessoa batalhadora, ou estivesse escrito assim: esse aqui desistiu no meio, esse aqui não foi até o final, esse aqui não pagou para ver, ele ficou no meio do caminho. Vale a pena ir até o fim, vale a pena não desistir. Por quê? Porque Deus está conosco nessa história. No dia em que nós recebemos a Cristo, o dia que nós passamos da morte para a vida, a nossa história deixou de ser algo ao acaso. Nós não estamos ao acaso. A nossa vida não é uma vida sem sentido, porque nós entramos na história de Deus. Às vezes nós achamos que Deus entrou na nossa história. Já pensou se Deus entrasse na nossa história? Do jeito que vivíamos, do jeito que caminhávamos? Deus é um figurante aqui na nossa história. Deus se tornou um coadjuvante na nossa história. Não é assim, queridos. Quando nós recebemos a Cristo, nós entramos na história dele. Sabe o que é isso? Nós fazemos parte da história do Salvador. Nós fazemos parte da história do Rei dos Reis. Ele nos chamou para a sua história. Deus nos convida a fazer parte da sua história. Nós entramos, sabe em qual história? Na história daquele bebê que nasceu em Belém. Aquele que com 12 anos estava lá no templo conversando com os sacerdotes. Nós entramos na história daquele que não desistiu no Getsemane, que foi até o final, levou a sua cruz, entregou a sua vida por mim e por você. É dessa história que nós fazemos parte. Nós fazemos parte da história daquela manhã de domingo, quando o sepulcro estava fechado e vieram os anjos e houve um terremoto e a pedra foi removida e alguém anunciou: ele não está mais aqui, já ressuscitou. Nós fazemos parte da história do ressurreto, aquele que venceu a morte, o Rei dos Reis, aquele que está à direita de Deus, o Senhor dos Senhores, aquele que veio,
que há de vir nos buscar a sua igreja. Um detalhe muda tudo: o final. Nós não podemos mudar o início da nossa história. Talvez a gente não pode mudar muitas coisas da nossa história, mas nós podemos mudar o final. O final da nossa história é o que importa. Como terminamos. Por isso que não podemos desistir. Imagine como seria a história do filho pródigo se ele não tivesse decidido voltar para casa, voltar para o Pai. Como seria a história de Pedro se ele não respondesse o convite de Jesus, quando Jesus disse assim: apacenta as minhas ovelhas. Como seria a nossa história se um dia ela não tivesse mudado o curso? A sua história está em mudança de curso. Não importa o que você viveu até aqui, o que importa é o que você vai viver a partir daqui. Não importa o que você passou até chegar aqui, o que importa é o que você vai fazer depois de ter chegado aqui. Esta manhã é uma manhã de mudança. Se você está indo na direção errada, dá tempo de se arrepender, dá tempo de voltar atrás, dá tempo de terminar bem a sua história. Nós assistimos um filme esses dias e hoje eu vou dar spoiler aqui do filme, hein? Aquele filme Moby Dick, né? O filme não é bem esse não, o título, né? Mas ele conta essa história dos baleeiros. E tem um momento em que o navio afunda. E quando o navio afunda, até parou o Instagram aqui para não pegar o spoiler do filme. O navio afunda, gente, e alguns homens, eles travam uma batalha terrível com o mar em um bote, e vem escassez de comida, e aquela coisa toda do naufrágio. Mas finalmente eles chegam a uma ilha, e é aqui que eu quero falar com você. Esses homens chegam àquela ilha depois de passar coisas terríveis no mar. E quando eles chegam na ilha, a impressão que dá, fala, pronto, é aqui o lugar. Mas era uma ilha no meio do nada. Ali eles conseguiam pegar ovos dos pássaros que estavam ali e se alimentavam. Ali eles conseguiram água para beber e alguns quiseram ficar na ilha. Mas tiveram outros que arrumaram os botes e decidiram voltar para o mar. Como é que a gente volta para o mar depois de ter passado muito tempo no sofrimento? Às vezes a ilha, queridos, parece que é o lugar, o nosso destino. Parece que quando a gente chega, né, encontra alguma coisa, você estava ali naquele mar, naquela agitação, aquela coisa dos náufragos, né? E eles chegam à ilha. E às vezes você está aí em uma ilha. Você chegou nesse lugar e acha que é o lugar que você deve ficar. Como é que a gente encontra forças para voltar para o mar? Mas alguns homens, né, decidem voltar para o mar. Eles arrumam ali os botes e vão encarar o mar. E são dias mais difíceis do que aqueles, onde a situação fica mais apertada. Mas finalmente, né, eles encontram ali uma saída, encontram alguém, encontram um barco. Eu vim nesta manhã, queridos, te dizer, como mensageiro de Deus, você precisa sair dessa ilha. Você lutou muito para chegar aí, mas aí não é o seu destino. Aonde você está hoje, você acha que é o seu destino. Não é, queridos. Não importa o preço que você pagou. Não importa quanto você lutou para estar aí. Deus tem algo a mais para você. E se você se conformar com a ilha porque tem uma aparente segurança, você nunca vai chegar ao seu destino, porque aquela ilha não era o destino. Era só um lugar para se parar naquele dia. E Deus está te chamando para o final. Ele quer que você termine bem. Não importa como você começou, não importa como você está vivendo. Deus está te chamando. Saia da ilha, saia desse lugar.
ainda há esperança, ainda há muitas coisas para você viver com Deus. Talvez você olhe para a sua história e fale assim, puxa, eu já vivi tanto com Deus, eu acho que não tem mais nada para viver. Deus está te chamando nesta manhã, sai da ilha. Sua história ainda não acabou, o seu final ainda não é esse. Deus está te chamando para um final e Deus quer te dar força na caminhada, Ele quer que você se levanta. Ele quer voltar a aquecer o seu coração, você voltar a ter prazer, voltar a se entregar, voltar a sonhar, voltar a brilhar, voltar a ter esperança e deixa Deus conduzir a sua vida. E eu quero terminar lendo um texto de Hebreus 10, 39, porque talvez você está aí nesse seu cantinho dizendo, tá bom aqui na ilha. Não é o lugar que eu queria, mas aqui pelo menos é melhor do que o mar. Mas eu vou te dizer, nós somos transformados no meio da caminhada. Deus nos chama para nos transformar em meio à jornada. Para quê? Para que no final nós possamos terminar bem. E é o que conta. É o que vai estar escrito na nossa lápide, a forma como nós terminamos. E este texto de Hebreus 10, 39, se você pensou em desistir, se você chegou a pensar, olha, a minha história encerrou aqui, eu fiz já o que eu tinha que fazer. Eu vou dizer para você o que Deus pensa a seu respeito. Porque esse texto que eu vou ler aqui é sobre você, é sobre a sua história, é sobre a história de Deus, porque nós entramos na história de Deus. O que Deus tem para mim e para você? Você vai parar aí? Olha só o que Deus diz a seu respeito. Esse texto fala sobre você, quem você é e sobre como você deve agir e quem nós somos. Olha só. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos aqueles que deixaram a ilha, que creram e foram salvos, chegaram ao destino. Deus quer que a sua história termine bem. A sua história termine bem. O filho pródigo voltou para casa e se abraçou com o pai e foi recebido. Ganhou um anel, ganhou vestes novas. Pedro aceitou o convite. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro voltou a apacentar. Pedro voltou a ser apóstolo, a ser pescadores de homens. E esses homens que não desistiram, trouxeram o evangelho até nós. A sua história não acabou. Insista, não desanime. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, sendo desafiados pela Tua palavra. Não sabemos, ó Pai, ao certo como vai terminar ou quando vai terminar a nossa história. A história de alguns que caminhavam conosco já se encerrou, Pai, mas a nossa ainda não acabou. E o Senhor tem muito a escrever, porque nós não estamos em qualquer história. Nós entramos na história do Salvador. E o Senhor está conosco. E a sua palavra diz que o Senhor, aquele que começou a boa obra, é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Deus, se algum desses que o Senhor trouxe aqui para essa live ou para assistir esse vídeo, estava pensando em parar, em desanimar, achando que a sua história já tinha chegado ao fim, em nome de Jesus, Pai, com Teu Espírito Santo que trouxe aqui, ó Pai, nesta manhã, para acompanhar esta live, Senhor. Ministra este coração agora, que a história ainda não terminou, que o Senhor tem um final especial para cada um de nós. O Senhor é o roteirista da nossa história, é o Senhor quem dirige a nossa história. Por isso, Senhor, nós prosseguimos. Nós vamos até o final, não retrocedemos, nós queremos estar lá,
ao seu lado, Senhor, no final de toda a história e o início de uma eternidade contigo. Por isso agora, Pai, levanta o que está caído, fortalece aquele que está fraco, dê ânimo, Senhor, ao desanimado. Ó Deus, aquele que desistiu de sonhar, achando que o tempo passou e que os sonhos não se concretizariam. Em nome de Jesus agora, Pai, faz os teus filhos voltarem a sonhar, voltar a acreditar, voltar a confiar em ti. Ó Deus, acrescenta a fé, o ânimo, a coragem. Temos muito para viver ainda contigo, Senhor. O melhor ainda está por vir. Por isso, Senhor, nos conduza em nome de Jesus ao nosso destino. Conduza-nos, Senhor, às coisas que o Senhor tem para nós. Faz-nos voltar a viver, traz a vida ao nosso coração, faz o nosso coração bater por ti, Senhor, nos dê ânimo, força nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.